Olá, irmãos, Pai do Senhor, boa noite a todos. Estou aguardando você entrar aí na live ao vivo, agora pelo Facebook da Catedral Canaã Leste Oeste e também pelo nosso Instagram. Convidar você a compartilhar, convidar você a dividir. Nós estaremos daqui a pouco trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Vai no Facebook, começa a compartilhar. Nós temos uma palavra especial de Deus para a sua vida. Agradecer a todos que já estão entrando. Pastor João Paulo, Galbênia, Wellington, Diógenes, e que nos assistindo nesse momento. Daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus para a sua vida. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, esse tempo tão delicado, tão complicado, com certeza é tempo de meditarmos, é tempo de refletirmos, é tempo de buscarmos ao Senhor. A irmã Darleia, o Rafael também, a Lívia, todos que estão adentrando agora em nossa live, irmão Celso, por meio do Facebook da nossa igreja, Catedral Canaã Leste Oeste. Você pode começar a compartilhar a nossa live. Daqui a pouco o André, daqui a pouco nós vamos disponibilizar também no canal no YouTube da nossa igreja, o Diego, a Dávila, o nosso canal do YouTube, Catedral Canaã Leste Oeste. Você vai poder conferir, esse vídeo vai ficar armazenado, nós vamos repostar lá na Catedral Canaã Leste Oeste. Começa a compartilhar aí no Facebook, marca teus amigos aí no Instagram. Nós vamos iniciar a nossa live dessa segunda-feira, agradecidos ao Senhor por mais um dia que Ele está nos concedendo. Estamos nesse período de quarentena, presos em nossas casas, em nossos lares, obedecendo às orientações do governo, das autoridades políticas e também de saúde, para não nos expor e preservar a nossa vida e preservar a nossa família. Divulga aí, compartilha, coloca aí no Facebook, compartilha no Instagram, marca os teus amigos. Nós já estamos entrando, fazer essa live, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Calmar aí seu coração. Sei que tem muita gente aflita, muita gente angustiada. Quanto mais tempo, muitas vezes, que a gente passa junto, também tem uns conflitos familiares. Quem tem criança, principalmente, as crianças ficam nervosas, os nervos à flor da pele nesse período difícil, né, que nós estamos passando, mas o Senhor tem uma palavra para nós. Eu queria compartilhar com vocês, já é 9h30, conforme nós marcamos, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Quem falou isso
foi Jesus no Sermão da Montanha. E hoje sobre uma realidade: viva um dia de cada vez. Nós estamos vivendo em tempos de ansiedade, estamos vivendo em tempos de preocupação emocional, estamos vivendo em tempos de tensão emocional. Estamos preocupados com o amanhã, estamos preocupados com o futuro, acompanhando todo o prognóstico que a televisão nos passa a respeito de como ficará a economia nos próximos meses, no restante do ano, a respeito de como essa questão do coronavírus será resolvido. Bate-nos uma preocupação. Todos nós, somos tomados de preocupação. E Jesus nos ensina nesse texto a como lidar com as preocupações da vida. É certo que todos nós temos preocupação, qualquer ser humano tem preocupação, seja ele muito crente, ungido, cheio do Espírito, que ora muito, certamente há preocupações no seu coração. Há preocupação em relação às contas que ele tem para pagar, há preocupação em relação aos seus filhos, há preocupação em relação à sua família, há preocupação em relação ao futuro. O que nós não podemos deixar é que as preocupações nos dominem. O que nós não podemos deixar é que as preocupações nos paralisem. E nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Eu acho que esse é o maior desafio. Nós somos seres que estamos sempre preocupados com o futuro. O futuro não nos deixa viver o presente. Esta é a grande verdade. É por isso que há tantas pessoas que sofrem de ansiedade. É por isso que há tantas pessoas que sofrem de angústia existencial. É por isso que há tantas pessoas que sofrem com pânico, porque são tomados pela preocupação do amanhã. E eu vejo nos dias atuais, com relação a esse problema, tantas pessoas tomando preocupação: como ficará a minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou resolver meus problemas? Como é que eu vou lidar com as questões que essa quarentena vai me acarretar, vai me ocasionar? As Escrituras nos ensinam. Jesus disse que as nossas preocupações, por mais que elas fossem válidas, por mais que elas fossem legítimas, por mais que elas tivessem uma razão lógica para estarmos nos preocupando, Jesus disse que não valeria a pena se preocupar por isso. Jesus disse que não acrescentaria um côvado, 1 centímetro à nossa estatura. Por isso, deixa eu te dizer algo, Jesus: para de sofrer antecipadamente, administra teu hoje. Nós vemos tantas pessoas nesse período de quarentena em casa, angustiado, aflito, preocupado, sabe? Totalmente angustiado, totalmente aflito, preocupado com daqui a uma semana, preocupado com daqui a um mês, preocupado como será o próximo semestre. Querido, vive o teu hoje. O Deus que cuidou de ti até hoje, Ele é poderoso para cuidar de ti daqui a um mês, Ele é poderoso para cuidar de ti no próximo ano, Ele é para cuidar do teu futuro. As nossas preocupações não resolvem os problemas. Foi isso que Jesus disse. Jesus, por que é que vocês estão sofrendo? Vocês estão sofrendo à toa. Olhem para as aves do céu, que nem trabalham, nem fiam, e o vosso Pai Celeste não deixam elas perecerem. Jesus disse: aprendam, olhem para os lírios do campo, que hoje estão lá verdes, bonitos, cheios de vigor, e amanhã secam e murcham. Se o Senhor cuida das aves do céu, e se o Senhor cuida dos lírios do campo, porventura não cuidará de vós? Querido, é um momento para estarmos criando preocupações. Pastor, e o que será do próximo mês? E agora as minhas contas para pagar? Pastor, será que eu vou superar? Será que vai ser resolvido a minha situação? Querido, assim como você, eu também tenho preocupações. Assim como você, eu também tenho contas a pagar, eu tenho compromissos a honrar. Aquieta teu coração. Você vai voltar ao normal, você vai trabalhar, você vai conseguir honrar seus compromissos, pastor, mas os meus credores vão me pressionar, eles vão colocar a corda no meu pescoço, vão me sufocar. Você vai dizer para eles: querido, você estava em qual país? Será que você não estava no Brasil, não? O Brasil parou por 15 dias.
eu vou lhe honrar, eu vou pagar o débito, eu vou assumir meu compromisso, agora eu peço que você me dê tempo. Eu parei, eu não tive como arrecadar, eu não tive como trabalhar. Querido, para de sofrer à toa. Para de sofrer à toa. Para de se angustiar à toa. Para de querer resolver o teu problema acumulando mais preocupações ao teu coração. Vence um dia de cada vez. A humanidade já passou por situações bem mais calamitosas do que essa. Houve a gripe espanhola, a peste negra, situações bem mais calamitosas do que essa, e nós vencemos, nós superamos e chegamos até aqui, e nós vamos passar por essa, e nós vamos chegar do outro lado, como povo de Deus, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos vencer. Por isso, para de querer se angustiar, para de querer sufocar teu coração com preocupações, porque as preocupações elas não nos ajudam. Elas só nos adoecem. As preocupações, elas não nos ajudam em nada. Elas só nos adoecem. As preocupações só pioram as coisas. Foi isso que o Senhor disse. Olha, não sofra. O Senhor disse isso. Não sofra, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, querido. Basta cada dia o seu mal. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que guerreia por nós. Foi isso que Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 15. Pai, eu não sei que os tires do mundo, mas eu os peço que os guarde do mal. E o Senhor vai nos guardar no mal nesse tempo tenebroso. Você não pode se desesperar. Nós já estamos vivendo uma situação tão delicada emocionalmente, porque ficar em casa, resguardado, em quarentena, principalmente nós brasileiros que gostamos do calor, principalmente nós crentes que gostamos de abraçar, de apertar a mão, de chorar, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, de estarmos na congregação. Isso para nós já é uma dor psicológica, emocional extremamente forte, delicada, e ainda assim fica sobrecarregado preocupações ao seu coração, dizendo como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou resolver meus problemas. Para de sofrer antecipado. O tempo é de você cuidar da sua saúde. O tempo é de você se resguardar. O tempo é de você não estar saindo nas ruas, é de você não estar se expondo. Daqui a 10 dias, quando passar essa quarentena, o Senhor vai nos direcionar, querido. Vai prover, o Senhor vai resolver, o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai nos ajudar, porque há um Deus que cuida de nós, e Ele tem cuidado de nós até aqui. E será que vai ser agora que Ele vai nos abandonar? Será que vai ser agora que Ele vai nos desprezar? Será que vai ser agora que Ele vai nos deixar de lado? Será que vai ser agora que Ele vai nos abandonar? De forma alguma. Nós temos visto nas Escrituras Sagradas o nosso Deus cuidando do seu povo, o nosso Deus ajudando o seu povo. É só olharmos para as Escrituras Sagradas, mas parece que a gente não recorre à Bíblia nesses momentos, a gente só recorre às notícias trágicas. A quem você tem dado ouvido? Nesse tempo de crise, isso é algo crucial. A quem temos dado os ouvidos? Porque nesses momentos surgem os profetas da calamidade, nesses momentos surgem os profetas da desgraça, nesses momentos surgem os profetas da miséria, que dizem que vai tudo quebrar, que vai tudo arruinar, que nada vai dar certo, que nós vamos ter uma situação de calamidade e catástrofe. E se você começar a esses profetas da desgraça, a estes profetas do caos total, a estes profetas da miséria, certamente você vai entrar em desespero, você vai neutralizar a sua fé, você vai paralisar espiritualmente, psicologicamente. É isso que o diabo quer. A estratégia do mal já é nos isolar, já foi de nos isolar, agora é de paralisar a nossa fé. Agora é de tentar barrar a nossa fé, porque ainda que nós não estejamos reunidos em nossas congregações, nós podemos e devemos continuar exercendo a nossa fé em casa.
Nós devemos continuar exercendo a nossa fé por meio das mídias sociais, como eu estou fazendo agora, por meio de lives, mandando mensagem para as pessoas que estão tristes, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Hoje nós temos várias ferramentas para sermos profetas de Deus, e profetas de Deus se levantam nesse tempo de caos, dizendo que Deus está no controle, dizendo que por mais que a situação pareça ser de terror, dizendo que por mais que a situação pareça ser uma situação de calamidade total, há um Deus que está no controle de tudo, há um Deus que rege tudo, e foi isso que Jesus disse. Não adianta a gente estar se preocupando com o amanhã, porque a preocupação do amanhã não vai resolver meu problema hoje. Porque se a preocupação do amanhã fosse resolver meu problema hoje, já tinha muita gente com os seus problemas solucionados, já tinha muita gente com seus problemas resolvidos. E na verdade, quanto mais eu me preocupo com o amanhã, mais questões de depressão, de aflição, de angústia, de tristeza é desenvolvido na terra. Deixa eu encerrar dizendo algo para você. Teu Deus tem uma história. Teu Deus está no controle. Ele tem um histórico. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E basta o mal de hoje. Basta essa guerra que nós estamos enfrentando hoje para a gente se preocupar com daqui a um mês. Basta esse problema que a gente está enfrentando hoje para a gente se preocupar como é que a gente vai pagar as contas no próximo mês, no próximo semestre. Basta este mês. Jesus diz, basta hoje. Porque hoje ele está provendo, e se ele está provendo hoje, ele vai prover no próximo mês. Um dia, Elias se encontrou com a pobre viúva em uma tremenda seca que havia em Israel, uma tremenda fome que havia em Israel. Elias se encontrou com a viúva. E na casa da viúva só tinha azeite e farinha, só uma botija, um pouquinho, só dava para fazer um bolo para ela, para o filho crescer. Elias visitou aquela casa e disse a ela, ela disse, profeta, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou comer, vou comer, eu e meu filho, nós vamos perecer. Elias disse, você vai fazer, mas primeiro você vai fazer para mim, você vai me trazer, e eu quero te dizer algo, nunca mais vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. E assim aquela mulher fez por fé, mesmo tendo só um pouquinho que só dava para ela e para o filho. Ela não se preocupou com o dia de amanhã, ela creu na palavra do profeta, ela abraçou a palavra do profeta, e a Bíblia nos diz, lá no relato de Reis, que nunca mais faltou azeite, nunca mais faltou farinha na panela daquela mulher. Querido, teu Deus tem um histórico, o teu Deus tem um currículo, crê no teu Deus. Teu Deus tem um histórico, teu Deus tem um currículo, é só você olhar para as escrituras sagradas. O Senhor esteve com Israel, lá no cativeiro egípcio, a Bíblia diz que foram 400 a 430 anos aquele povo sofrendo, até que chegou um determinado momento que o Senhor libertou aquele povo, porque aquele povo clamou. Diz as escrituras sagradas que o Senhor esteve com o povo de Israel lá na Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro e eles não viam esperança nenhuma para serem libertos, porque a Babilônia era o maior império. E aí a Bíblia diz que Deus usou um rei pagão. As escrituras diz que o Senhor usou Ciro, porque a Bíblia chama Ciro, lá em Isaías, Deus diz, Ciro, meu servo. O Senhor usou Ciro para libertar Israel. Diz a história sagrada que Ciro teve um sonho, Deus ordenando, diz a história, o relato, que Ciro teve um sonho, Deus ordenando ele libertar o povo. Ele acordou e mandou libertar o povo, mandou o povo retornar à sua pátria. Os judeus não criam, não via nenhuma possibilidade de serem libertos. O Senhor foi lá, interviu, realizou um milagre, mudou o cativeiro do dia para a noite. Deus cuidou da igreja primitiva, irmãos, em meio às grandes perseguições que a igreja primitiva sofreu. Você sabe o que é os cristãos serem comidos, degolados, os cristãos serem traspassados ao meio lá em Roma, os cristãos serem lançados ao Coliseu Romano, ser devorado por fera, ser partido ao meio por gladiadores. Você sabe o que é Nero? Pegar vários cristãos, enfiar numa estaca, jogar gasolina, uma espécie de gasolina sobre eles, tocar fogo e fazer deles poste humano para iluminar Roma, e haver uma perseguição terrível sobre a igreja. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso?
E a igreja sobreviveu a estas grandes perseguições. A igreja sobreviveu às perseguições da Inquisição, do catolicismo romano. A igreja sobreviveu às grandes perseguições do mundo e a igreja se manteve de pé. Não é o coronavírus que vai parar a igreja. A igreja não será paralisada. Tem um dono, a instituição pode até fechar, o prédio pode até fechar, mas a igreja, corpo de Cristo Jesus, ela nunca fecha. O Senhor está operando na terra, irmãos. Você pensa que o Espírito de Deus não está operando? A igreja pode estar fechada, o prédio pode estar fechado, mas o Espírito de Deus continua se movendo na terra. O Espírito de Deus continua convencendo corações. O Espírito de Deus continua restaurando vida, visitando casas nesse momento, reconciliando pessoas que estão afastadas, mesmo sem a igreja estar aberta, mesmo sem a igreja estar funcionando. O Espírito de Deus continua agindo, porque o Espírito de Deus usa, mas não depende da instituição. O Espírito de Deus usa a igreja institucional, mas ele não depende, ele é livre. A Bíblia diz que o Espírito é como o vento, sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, mas ele está soprando, ele está agindo. Então olha para o currículo do teu Deus, para de afligir teu coração, pare de se angustiar. Eu sei que tem pessoas que sofrem de problemas emocionais sérios, como ansiedade, como angústia, como depressão, e estas horas, esses problemas se agravam, e eu fico preocupado com essas pessoas. Me bate uma preocupação enorme, especialmente porque essas pessoas precisam da igreja para ouvir uma palavra, para serem confortadas, e nesse momento a igreja está com as portas fechadas devido ao decreto do governo, obedecendo o segmento, obedecendo a orientação das autoridades. Então essas pessoas, muitas vezes, eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos aflitos, angustiados, nesse período de quarentena. Realmente dá uma coisa na nossa cabeça, a gente fica nervoso, agoniado, querendo sair, querendo ver pessoas, preocupado com o futuro, assistindo na televisão os prognósticos negativos para o amanhã. Mas deixa eu te dizer algo, em nome de Jesus, vive o mal de hoje, vive teu drama de hoje. Chegou meia-noite, você vai dormir, Senhor, venci. Senhor, amanhã me ajude a vencer. Terminou o dia de amanhã, você vai dizer, Senhor, eu venci. Senhor, eu quero forças para que eu vença hoje. Como os alcoólicos anônimos, eles têm uma frase que é símbolo deles, né? Que é uma vitória a cada 24 horas, dia a dia. A vitória deles é dia a dia. A nossa vitória também, Jesus já disse isso. Viva cada dia seu mal. Eu quero deixar essa palavra para você, para mim encerrar. Em nome de Jesus, especialmente você que sofre de depressão, você que sofre de síndrome do pânico, você que sofre de ansiedade, você que sofre de angústia, viva seu problema hoje. Pastor, e amanhã, e depois de amanhã, e daqui a uma semana, e daqui a um mês, e minha empresa, e meu negócio, e meu trabalho, e meus filhos, e a escola dos meus filhos, e a faculdade dos meus filhos. Querido, para de criar problema para o teu coração. Vive o teu drama hoje. Amanhã virá escape da parte do Senhor. Quero encerrar contando uma história linda. A Bíblia está recheada. Teu Deus tem história, irmão. É porque a gente não lê as escrituras, mas teu Deus tem um currículo. Você é para ter fé, você é para estar cheio da esperança nas escrituras sagradas. Teu Deus tem um currículo. É só você ler as escrituras, seu coração vai se encher de fé, seu coração vai se encher de esperança. Vou encerrar contando esse exemplo. As escrituras nos falam que houve uma grande fome em Israel. Segundo Reis, se eu não me engano, capítulo 4, 5, por aí, se não me engano. Houve uma grande fome em Israel, de tal modo que um dia o rei estava andando sobre o muro e duas mulheres começaram a questionar o rei e a dizer ao rei: rei, julga a nossa causa. E o rei, revoltado com Deus, diz: porventura eu sou Deus? Se nem o Senhor está nos socorrendo, eu vou julgar a causa de vocês? Porque, na verdade, os sírios tinham feito um cerco sobre os muros de Samaria, e ninguém saía, ninguém plantava, ninguém colhia, e havia fome e sede lá dentro de Samaria. E o rei ficou revoltado e diz: mas me diga qual é a causa de vocês. E diz as escrituras que aquelas duas mulheres disseram: nós temos 2 filhos. Nós fizemos um acordo. Ela me daria o filho dela para a gente se alimentar, e eu dei o filho. Matamos o filho, comemos, e agora é a vez dela dar o filho, e ela não quer dar.
E aquele rei ficou revoltado, ficou zangado, rasgou suas vestes quando ouviu aquele relato e ameaçou o profeta Eliseu. Ele achava que a culpa era do profeta Eliseu e disse: Eliseu, filho de Zafate, hoje seu pescoço não ficará sobre a sua cabeça. E ele enviou soldados à procura de Eliseu. Mas Deus visitou Eliseu antes dos soldados chegarem. Diz as escrituras sagradas que Deus visita o profeta Eliseu e diz: ó, o rei está mandando aí seus soldados para te prender. Vai com eles porque eu tenho uma palavra para eles. Diz as escrituras sagradas que Eliseu foi. E quando Eliseu chegou, uma fome enorme em Israel. Uma fome, uma calamidade enorme. Não se via saída. Chegou Eliseu e Deus deu uma palavra profética a Eliseu. Deus disse àquele rei e a todos que estavam ouvindo: ó, amanhã a estas horas haverá mantimento, farinha em abundância, comida em abundância. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus está mandando eu dizer e eu sei que Ele vai fazer. Se Ele está mandando eu dizer é porque Ele vai fazer. Diz as escrituras, para terminar, que um capitão estava na porta e o capitão começou a sorrir, a debochar do profeta e dizer: nem se Deus abrisse as janelas do céu isso não aconteceria. Da onde é que nós iríamos arrumar farinha? Da onde é que nós iríamos arrumar comida para matar a fome desse tanto de gente? Nem que o Senhor abrisse as janelas do céu isso não aconteceria. Sabe o que foi que aconteceu, queridos? Deus usa o improvável. O nosso Deus é o Deus que usa o improvável. Por isso, para de atribular teu coração, crente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Para de atribular teu coração, rapaz. Deus é o Deus que usa o improvável. 4 leprosos prestes a morrer. Deixa eu terminar. 4 leprosos prestes a morrer. Olhar, disseram: sabe de uma coisa? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se nós formos lá para o Sírio, é arriscado também que a gente morra. Mas pelo menos lá tem um risco dele nos receber e a gente escapar. Sabe o que foi que aconteceu? Eles foram. 4 leprosos, caindo os pedaços, as peles, tudo caindo os pedaços, coitada, a carne sendo consumida, e eles foram. Diz as escrituras sagradas, oh Deus poderoso e grande, diz as escrituras sagradas que Deus confundiu os passos daqueles 4 leprosos como que passos de cavalos e de carruagens, um grande exército. Os sírios ouviram e disseram: Israel contratou o rei do Egito, Israel contratou o rei de Edom, vamos fugir, vamos deixar tudo aqui, vamos fugir, vamos escapar pela nossa vida. Fugiram todos. O arraial ficou limpo. Quando aqueles 4 leprosos chegaram, ficaram abismados, entraram numa cabana, viram que não tinha ninguém, comeram, pegaram algumas coisas, entraram noutra cabana, viram que não tinha ninguém, comeram, pegaram algumas coisas, um olhou para o outro e disseram: se nós ficarmos calados, Deus vai nos culpar, porque hoje é dia de boas novas, nós precisamos voltar e anunciar o povo de Israel. Eles voltaram, anunciaram ao rei de Israel, o rei de Israel mandou representantes, chegaram lá, confirmaram, vieram e trouxeram, e o povo foi, saqueou tudo aquilo que havia lá no acampamento do Sírio, e de fato Deus supriu a necessidade daquele povo. Mas deixa eu te dizer, o incrédulo não desfrutou não, porque o incrédulo não creu. Diz a Bíblia que aquele capitão estava à porta lá dos muros de Samaria, e quando o povo veio com força, passou por cima daquele capitão. Ele ouviu e viu, mas não desfrutou do milagre. Por isso, querido, tenha fé, creia no Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é poderoso para suprir tuas necessidades. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse tempo vai passar e Deus vai cuidar de você e vai cuidar da sua família, e você vai ver, não sei de onde virá, mas o socorro do Senhor virá sobre a tua casa e sobre a tua família. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai. Ó, meu Deus, por poder estar em comunhão com os teus filhos, por meio desta live, Senhor. Não fisicamente, Senhor, mas por meio das redes sociais, ó Pai. Meu desejo era estar perto deles, Senhor. Meu desejo, ó Deus, era amanhã estar na igreja, celebrando o culto da gratidão, revendo irmãos tão queridos, abraçando eles, orando por eles lá no altar, como a gente faz toda terça-feira.
com óleo, Senhor, mas não é possível, ó Deus. Precisamos seguir as orientações das autoridades, Senhor. Pai, nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos ligados à mesma fé em Cristo Jesus. A nossa esperança continua a mesma, Senhor. A nossa confiança não foi abalada, ó Deus. Não é o coronavírus que vai derrubar a nossa fé. Não é essa praga, Senhor, que vai desvanecer nossa fé. Não é esse mal, ó Deus, que vai arrefecer a nossa fé em Ti, Senhor. Que vai diminuir a nossa fé em Ti. Nós continuamos crendo que Tu estás no controle. Nós continuamos crendo, Senhor, ó Deus, que Tu podes cessar este mal a qualquer momento, Senhor. Ajuda os Teus filhos, ó Pai, que estão em seus lares, em quarentena. Leva paz, Senhor. Olha para aqueles que estão preocupados. Tem muita gente tão preocupada, Senhor. Deus, sem seguir essa orientação de Jesus, viva cada dia o seu mal. Senhor, tanta gente preocupada com o amanhã, com daqui a 6 meses, com daqui a 1 ano. Senhor, tranquiliza nosso coração, acalma nossa alma, Senhor. Fala para eles, ó Deus, que Tu cuidas deles, que eles são mais importantes do que as aves dos céus, são mais importantes do que os lírios do campo, que se o Senhor tem cuidado das aves, tem cuidado dos lírios, quanto mais de nós, Senhor, que somos obras Tuas, feituras Tuas, Senhor, quanto mais nós, ó Deus, que fomos alcançados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso eu te peço, leva paz a esta casa, leva paz a este lar, dá sabedoria a este marido, dá sabedoria a esta esposa, cessa a briga, Senhor, nesse lar, cessa o conflito, ó Deus, cuida dessa criança, Senhor, que está tão ó Deus, que está nesse período de quarentena, sem lugar, sem espaço para gastar as energias. Senhor, ajuda esse pai, essa mãe que está tendo que lidar com essa situação tão desconfortável. Orienta teus filhos, Senhor. Cuida dos teus filhos, ajuda teus filhos, Senhor. Não nos deixes só, ó Pai, que a tua bênção seja sobre nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão sintonizados aí na live. Agora você pode começar a mandar alô, aí abraço, a irmã Helena, o Davi, o João Vitor, a Darleia, o Carlos. Pode ir mandando amém, glória a Deus, aleluia, que eu vou mandando abraço para vocês. Também aqui no Facebook, Mateus Souza, muito obrigado, muito obrigado. Se você está ligado, pode ir mandando amém, aleluia, glória a Deus. Alderi, abraço, Alderi, irmã Elisete, Deus abençoe. O Júnior Gomes, lá da sede, Deus abençoe, Júnior. A Michele, o Paulo Lucas, muito obrigado. A Morgana, a irmã Elzia, Deus abençoe, irmã Elzia. José Maria, Adriana Silva, Thaís, Elimodas, Cristiano, o irmão Ivan, cabeleireiro, a irmã Elisete, a irmã Vanusa, o Paulo, todos, a Raquel, o Elinardo, o Daniel, todos que estão ligados, a irmã Galbênia, Marília, todos, a irmã Evanda, Márcio, muita gente ligado, Luiz, pastor Luiz, obrigado, Deus abençoe, Luiz Orlando, pastor Luiz Orlando, obrigado, que o Senhor os abençoe. Nós estamos a Val, cabeleireira, estamos chegando, Irivan, James, a Gabi, muito obrigado. Eles comandam a comunicação lá da nossa igreja. Estou em casa e eles estão, daqui a pouco vão repostar no Instagram, Facebook. Você pode divulgar aí e também no nosso canal no YouTube. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, nós estamos precisando da inscrição de vocês. Vão lá, Catedral Canaã Leste-Oeste. Vão lá, Catedral, a irmã Cícera, Micael, Catedral Canaã Leste-Oeste. Você vai lá no YouTube, coloca Catedral Canaã Leste-Oeste e se inscreve lá. A gente precisa chegar à casa dos 1000 inscritos para a gente fazer transmissões ao vivo por meio do celular, transmitir os cultos, transmitir a palavra, sempre tem uma palavra especial. Vai ser uma ferramenta muito útil para nós igreja. Então, se você é da Canaã Leste-Oeste ou de outra igreja, está nos acompanhando, jovem, tem um carinho especial por nós, nos ajude, vá lá, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Eu quero agradecer, porque nós criamos esse canal ontem, se eu não me engano, foi ontem, foi antes de ontem, e nós já chegamos à casa de 500 inscritos, né? Já
já chegamos na metade, né? Já estamos na metade e com 2 dias, né? Então eu acredito que nessa semana a gente bata a meta dos 1.000 inscritos e depois a gente vai multiplicando esse número aí para a glória de Deus. Então eu quero a irmã Glauciane, né? Está em Portugal. Olha aí que coisa. Deus abençoe a todos que estão em Portugal, estão na Europa. A Europa está sofrendo, né, essa calamidade social, calamidade de saúde. Que o Senhor traga paz, né, e reverta esse mal lá na Europa e também na Itália, nos países da Europa. Que o Senhor traga paz. Nós estamos encerrando a nossa live, já trouxemos a palavra. Hoje foi Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, Jesus nos manda não ficarmos ansiosos, nem vivermos um dia de cada vez, e fizemos uma oração. Então, amanhã tem live novamente nesse horário, 9h30, todo dia, de segunda, de hoje até domingo, 9h30 da noite. Eu quero me encontrar com vocês aqui. Avise os irmãos da Leste Oeste. Eu sei que na nossa igreja, é uma igreja... A irmã Marlene, um abraço, irmã Marlene. A nossa igreja é uma igreja que tem muitas pessoas idosas, que não tem acesso a essa ferramenta do Facebook, do Instagram. É uma pena, mas a gente tem uns grupos de transmissão WhatsApp. Todo dia eu estou mandando mensagem para eles, levando a palavra de Deus, orando por eles. Mas você sabe, se alguém que tem Facebook, Instagram, divulga aí que todo dia 9h30 a gente vai estar aqui numa live ao vivo, trazendo a palavra e orando por vocês. Lembrando aos irmãos da Leste Oeste, eu havia anunciado ontem no culto que nós teríamos o culto ao vivo, né? Terça e quinta, mas houve uma reunião do ministério hoje e os cultos ao vivo, online, não será mais transmitido nas congregações, para evitar constrangimento para nós pastores. Por quê? Porque a polícia está obedecendo o decreto, né, do governador e está inibindo algumas igrejas de realizar esse culto online, obedecendo ao decreto do governador. Entendam bem, está obedecendo ao decreto do governador. E para poupar a nossa vida, porque corre o risco até de nós sermos presos por desobedecermos um decreto do governo, né, do Estado. Então, os cultos online será apenas pela sede. O pastor Gessé Góes vai estar transmitindo. É da igreja, pastor, é de santuário? Não, é de um estúdio, certo? É de um estúdio fechado, uma sala fechada, onde o nosso pastor vai estar lá com algum irmão que vai estar louvando e celebrando o culto e orando por vocês. Quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta, 7 horas. Domingo, de manhã, 9h45 e à tarde, 17h45. E todo dia o nosso pastor, o pastor Gessé Góes, está com uma live, né, no Facebook da Rádio Canaã. Ele está de meio-dia a 1 na rádio, à tarde, de 6 às 7, e uma live no Instagram, meia-noite. Está sendo uma bênção. Eu tenho acompanhado nosso pastor todo dia, meia-noite. Se você puder, dorme tarde, vai lá e confere a live no Instagram do nosso pastor. Obrigado por você ter ficado conosco. Orem, clamem. É tempo de orarmos, é tempo de clamarmos. Estou orando bastante para o Senhor cessar esse mal. É tempo de orarmos, jejuarmos, apresentarmos essa causa nas mãos do Senhor. Muito obrigado a você que esteve conosco, irmão Hamilton. Muito obrigado a você que esteve conosco ligado, irmão Eduardo, louvor. Obrigado, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Obrigado por você ter aguardado, ter ficado conosco. Boa noite, uma boa noite de sono. Deus te abençoe. A gente se encontra aqui novamente amanhã, 9h30 da noite. Deus abençoe a todos. Um abraço.